Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês devem saber. Pelo menos é uma teoria que eu tenho. Eu acho que já falei aqui um bocadinho sobre isso, só que eu não aprofundei, porque também era algo que simplesmente me surgia, quer dizer, que simplesmente eu, de certa maneira, pela lógica, é assim que funciona. E hoje eu acordei agora e disse assim, olha, vou fazer agora aqui um vídeo a falar sobre isto, porque este pensamento não me sai já mais ou menos há 4, 5 dias que me está a rondar aqui a minha cabeça e eu começo a ver este mundo tal como ele é, não é? Muitos de nós não sabemos como é que funciona o mundo, como é que nos prendem a este mundo. Eu já vos disse, isto é algo bastante simples de entender, que pronto, nós estamos virados para fora, para o mundo da ilusão, e nós estamos presos ao mundo da ilusão. Mas aqui é que está o problema. O problema não, a dúvida. Como é que nos prendem a este mundo? Nós temos que entender esta parte, porque se as pessoas não entenderem bem, é como se faltasse uma peça do grande puzzle, né? Ou pelo menos faltasse uma peça essencial do puzzle de como é que isto funciona. E eu comecei, sério, e isto, eu sinceramente eu ainda não sei ao certo como é que isto funciona, porque eu vou-vos dizer assim, é algo que surge dentro de ti, tu sabes, tens uma noção de como funciona este mundo, mas tu não tens a informação completa. Então, tu só tens essa sensação. Será que, eu me pergunto, será que este mundo é mesmo assim que funciona? Que, da maneira como eu estou a sentir? Porque eu não tenho a certeza se é assim, desta maneira como eu vou-vos explicar. Olha, não vou estar aqui a andar às voltas, como eu faço muitas vezes. Vamos para o seguinte. Vamos imaginar que tu estás aqui neste mundo e tu nunca te meteste em vícios. Em nenhum vício. Tu estás aqui, estás limpinho, não se passa nada. Não tens vícios nenhuns. O que é que acontece quando antes das pessoas estarem viciadas? O que é que acontece? Tem o primeiro movimento, a primeira atenção. Eu me foquei em algo. Esse algo, se tu te focares só uma vez, não se passa nada. Vamos imaginar que e vou pegar muito de leve, vamos imaginar que tu tomas café todos os dias de manhã. Quer dizer, tu não tomavas café todos os dias de manhã, mas começaste a tomar uma vez. Começaste a tomar uma, disse pronto, não se passa nada. No outro dia, vamos imaginar que tu já não tomas, perdeste o interesse. Pronto, não tomas café. Acabou. A tua ligação com o café termina. Mas o que é que acontece se tu dizes assim? O cérebro começa a dizer, não faz mal, toma mais uma vez, isso é quente, prontos, desperta-te. Então, no outro dia de manhã, começas a tomar o café. Passam 3 dias e isso começa-se a tornar em um hábito. Algo que é normal para ti, todos os dias, já levantas-te, aqueces já a água ou metes a máquina de café a funcionar, tal, e bebes o teu cafezinho. Tu dizes assim, mas isto é um vício, isto é um hábito, é um vício que tu fazes, que tu todos os dias fazes, é algo que é normal para ti, é constante, todos os dias de manhã, não é todos os dias à tarde, ao meio-dia, é todos os dias de manhã ao pequeno almoço. Certo? Vocês estão a entender? Sim, então existe aqui já algo que já te foi programado. Tu já te programaste. Porquê que te programaste? Porque tu conectaste. E agora tu dizes assim, agora quero sair. Sim, agora para sair tens que colocar outro hábito. Tu disseres assim, a partir de agora só bebo água de manhã. Então vais ter de começar só de manhã só beber água. Por exemplo, se conseguires, né?
para quebrar um hábito é bastante difícil para mudares. Então, já vemos que aqui existe uma resistência do velho hábito ou do vício a sair, a soltar. Tu já vais ter, para entrar foi fácil, para sair vai ser difícil. E eu estou só a falar do café, não estou a falar de outras coisas. E agora, se nós começarmos a falar do álcool, da droga, do sexo, da pornografia, entre outras coisas, sim, o hábito que for, eu estou a falar aqui o hábito que for, eu estou a falar desta parte que nós nos conectamos, isto é um hábito, e pronto, é algo que a gente faz. Mas agora, vamos para o seguinte, né? Já vimos que nós estamos conectados com este mundo desta maneira. E isto vai muito mais além. Tu dizes assim, espera aí. Já vamos, eu estou aqui a fazer já aqui uma ginástica mental para saber mais ou menos aquilo que eu vos vou contar. Agora, vamos imaginar. Tu gostas de futebol. Perfeito, eu já contei aqui várias vezes este exemplo. E mesmo dos partidos políticos. Então, a gente se conectou a uma equipa de futebol. E eu digo assim agora, sai dessa equipa de futebol, ok? Deixa de ser dessa equipa, de pertencer a essa equipa de futebol e vai para outra equipa de futebol. Aí eu agora sou do Real Madrid, agora apetece-me e vou para o Barcelona. Não dá. Consegues? Te conectaste e já não consegues sair. Já não, podes largar, podes ter pouco interesse em ver os jogos, depende. Quanto mais foco tu lhe deres, eu vejo todos os domingos o partido de futebol. E todos os domingos é o partido de futebol. Depois já é a Liga dos Campeões. Depois é o campeonato que for. E depois temos a equipa nacional. Temos que ver a equipa nacional. Depende do apego, do vício, da conexão que tu tenhas com esse assunto. Então, tu já não és livre. Tu já ficaste conectado. Já estás conectado, já não dá para largar. O nó está feito, já não dá para desatar. Nestes casos. Em outros dos casos, é assim, tu é que te conectas, ou alguém te conecta. No momento em que prestas atenção, ok? No momento em que prestas atenção, uma vez, tudo bem. Segunda vez, terceira vez, já se começa a fazer conexão. Olha, vamos imaginar, tu não... Pode ser que isto aconteça assim. A primeira vez, olhas para um gajo, para um homem, és uma mulher, olhas para um homem, olha que interessante, ele até é bonito, não se passa nada. No segundo dia, foge, encontraste-o outra vez, pois realmente, olha como ele está vestido, sim senhora, estás lá a dar atenção, estás lá a meter mente, estás lá a meter pensamentos. Depois... começa a olhar para os olhos dele. Olha, por acaso tem olhos bonitos. Depois, imagina que começas a falar com ele. Ele é bastante engraçado. Ao quinto, sexto, não, depende, começa a gerar uma emoção por ele. Uma atração por essa pessoa. Isto é um exemplo. Isto pode acontecer de muitas maneiras. Mas é um exemplo. Meteste atenção, já está. Já começa a gerar aqui uma emoção que antes não existia, mas que agora já existe. Tudo começou porque prestaste-lhe atenção. No momento em que prestaste atenção, começou a acontecer coisas. E isto é para tudo na vida. Para tudo. E é assim que funciona o mundo. Quando vocês entenderem que tudo funciona com prestar atenção, verás qual é o tipo de prisão em que tu estás. Olha, eu vou dar aqui exemplos. Vamos imaginar que tu tens o teu canal de TikTok preferido. No princípio, claro, tu não tens aquela conexão, porque tu não conheces esse canal. Nunca o vistes. Então, viste uma vez um TikToker dele, um vídeo, e tu dizes, uau, que vídeo tão fixe, eles são tão engraçados, uau, que engraçado. Então, vou pôr aqui um like e coisa. No outro dia, sobem mais 2 ou 3 vídeos. Realmente estou interessado, caralho. Não é? Vamos imaginar que é um casal que posta vídeos. Ou alguém, não? Vamos
um casal. E tu, ai, que casal tão fixe. Já começaste lá a meter mente. Já começaste a meter emoção. E começas, no outro dia, a mesma coisa. Depois, o que antes não era hábito, não era algo constante, não era um vício, porque a pessoa já não consegue largar, a não ser que o telemóvel se estrague. Aí há uma desconexão, isto é normal, isto é assim. Existem conexões que são emocionais, mentais e físicas. Não é? O álcool é físico. Aí eu preciso, não é? Até começa a tremer, porque o corpo é que está a pedir. Agora, se por acaso tu tiveres com o telemóvel estraga-se, não tens outro telemóvel, automaticamente aqui faz uma desconexão. Tu aceitas que não tens. E no momento em que aceitas que não tens mais telemóvel, que não tens internet, que não tens luz, vamos imaginar que há um apagão, pronto, olha, isto, de certa maneira, o teu cérebro te protege. Não te preocupes que tu já vais arranjar qualquer coisa. E o vício volta quando voltares a ter internet, ou arranjar um computador, ou arranjar outro telemóvel, e aí volta outra vez. Evidentemente que as crianças é diferente, as crianças começam ali a espernear e né? Depende da maturidade também das pessoas. Vocês até aqui, vocês estão a entender. Existem diferentes formas da gente se ligar às coisas, tá? de nós estarmos virados para fora. É por isso que nós estamos sempre conectados para fora. É desta maneira que nos apanham. Vamos lá ver, eu tenho a necessidade, até mesmo através da comida, né? Se metem certo tipo de condimentos ou ingredientes não, ou químicos em certos tipos de comida, como pode ser as hambúrgueres ou as batatas fritas ou qualquer bolo ou produto que tu compras nas lojas, né? Sejam processados ou sejam o que seja, não é? Tu comes aquilo, começas a ficar viciado e depois não queres sempre comer aquilo. É um vício. As pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas estão obesas, muitas delas têm uma obesidade que aquilo até parecem elefantes. Vamos lá ver. O que é que eles comem? Coca-Cola. Porquê que bebem Coca-Cola? É só pelo açúcar? Tem lá outras coisas que viciam as pessoas. Então as pessoas ficam conectadas. Elas não eram, tomaram a primeira vez, tomaram a segunda, tomaram a terceira, o corpo começou a ficar viciado. O cérebro também lhe pede para beber aquilo, para comprar aquilo. Cada vez que vê aquilo tem um impulso de comprar, então já ficou conectado, já está virado para fora, não é? Perfeito. Bem, mas isto é para tudo, para tudo. Tenho uma companhia de jogos, Super Nintendo, bem, a companhia de Nintendo, a companhia da Sony, né? A PlayStation. As pessoas ficam conectadas com aquele, que eu chamo isto, egregores, ficam conectados e não saem e defendem à morte aquela companhia. A PlayStation 5 é a melhor, outros é a Xbox, outro pode ser a Nintendo. Então ficam todos conectados a este tipo de egregores, conectados ao que está fora, e é assim que a nossa vida flui neste planeta. É assim que as pessoas, é assim que o nosso que funciona. E isto é algo, isto vai muito mais além, porque isto é o software. Isto é o software. Quando tu começas a entender os códigos, como é que tudo se conecta, como é que faz com que este jogo tenha sentido, tá? Porque imagina que tu não te conseguisses ligar a nada, tu eras zero absoluto. Tu não conseguias ter... Esta vida não tinha sentido. No meu caso, a minha vida não tem sentido nenhum, porque eu não consigo me conectar com as coisas. Ok, o meu corpo ainda tem as suas necessidades, está para aqui os chakras, evidentemente uma pessoa sente, porque é coisa direta, tanto pode ser dos chakras da coroa como o chakra sexual, então ele ainda influencia, ok? Nós temos aqui os outros chakras, não é? Com outros tipos de emoções e claro, temos os nossos sentidos e ainda, de certa maneira,
o exterior ainda influencia em nós e o interior também, né? Então, vemos que há certas coisas que são assim. Então, vamos complicar, não, vamos continuar. Prontos, o teu partido político, a mesma coisa. Mas, claro, os movimentos. De repente, era uma pessoa. Uma, duas pessoas, a engenharia social. Como é que a engenharia social funciona? Vamos dizer, antes, esses aí, os grupos do LGTB e infinito, não existia. Mas de repente começaram a doutrinar as pessoas. No momento em que as pessoas prestam atenção, começam a fazer conexões e o egrégor fica na pessoa. Olha, muitas feministas e muitas dessas que se transformaram, e não tenho nada contra isso, cada pessoa com a sua paranoia, não é? Porque eu compreendo que eles se conectaram e prontos, e ficaram sob o efeito desse arconde, dessa energia, do egrégor. Porquê? Porque como é que nós podemos ver isso? Porque depois vamos ver uma mulher normal, linda, sei lá, com cabelo longo, pintava-se, andava feminina e de repente transforma-se num ogro, não é? Cabelo a tigela, violeta ou azul, pelos nos sovacos, andar tipo homem, né? Transformou-se totalmente noutra pessoa. Porquê? Porque foi conectada a esse egrégor. Esse egrégor tem essa forma, manifesta-se dessa forma. Sim. Existem outros egrégores que podem ser, a pessoa não tem que se transformar, a pessoa não tem que modificar o corpo. Existem outros egrégores que se manifestam de outras formas nas pessoas. Sejam eles de qualquer... Pode ser, por exemplo, também da parte sexual. A pessoa conecta-se à promiscuidade e começa-se... Antes não era. Vamos imaginar. Isto é algo muito simples. Eu estou-vos a dar exemplos para que vocês comecem a pensar e dizer assim, ok, já estou a entender. Prontos, vamos imaginar. Existia uma mulher que era uma mulher séria. Uma mulher séria. Neste caso eu vou pôr o exemplo de uma mulher. Ela era uma ama de casa, ou uma ama de casa. Pronto, tem a sua família, né? Tem 2 filhos, tem um marido e viviam uma vida normal, pacífica, sem outros nas suas vidas. Começou-se a juntar com as mulheres divorciadas. As mulheres divorciadas começaram a meter coisas na cabeça, porque tem o egrégor desta parte do ódio contra os homens, ou a liberdade sexual, ou o que seja. É melhor, tem as ideias de que é melhor estar solteira, que a família é uma porcaria, porque tem os seus traumas, tem a sua panca, né? Daquilo que ela viveu, ou daquilo de como vê o mundo. Então a outra que entra, começa, a primeira vez, sim, também, mas se a pessoa simplesmente se afastar dessas pessoas, a pessoa vai ficar bem. Mas se continuar a conviver com esse tipo de pessoas, vai ser absorvida pelo egrégor, por a informação, por essa conexão, e quando é por ela, separam-se e depois volta, fica. Depois, se a pessoa for inteligente, olha, já fui enganada, estragaram o meu casamento, tinha um casamento tão bom, tão estável, e pronto, depois, mais tarde, quando já tudo arrebentou, pronto, acabou a história. E agora faz parte do grupinho das divorciadas e amargadas. Não é? Mentiram a dizer que era uma vida super espetacular, que era só diversão, era só curtir com homens, escolher aquilo que eles queriam, e depois, quando lhes cai a realidade, depois passado algum tempo, tchau, boa noite. Isto é um pequeno exemplo, ok? Do que acontece neste mundo. Isto acontece. Não sou eu que estou aqui a inventar. E para tudo, podem ser coisas boas e podem ser coisas más. Ok?
Podem ser coisas boas ou coisas más. Tu vais ao ginásio todos os dias. Pronto, ligaste-te a esta coisa de ser uma pessoa saudável. Tenho interesse em aprender guitarra. Então, junto um grupo ou o que seja, vou tirar aula, vou ter aulas, vou tocar guitarra. Conectaste-te a isso. Existem conexões boas e conexões más. Podem ser influências boas ou influências más. Pode ser que as influências de fora possam ser boas ou possam ser más. Vocês estão a entender? Para nós, ou neutras, tanto dá, não é? Agora, como? E isto tudo só para vos... E claro, sem aprofundar muito. Sem aprofundar. Eu estou-vos só a dar como é que o nosso software funciona. Agora imagina que tu tens que começar a desligar disso. O que é que fica? Zero. Quando tu estás virado para fora e o que é que acontece? Estou conectado com tudo. Né? Não importa se são coisas boas ou más. Começas a olhar para dentro e o zero começa a aparecer. Começas-te a desconectar destas coisas e tu dizes, espera aí, eu não sou nada disto. Eu não sou este personagem. Se eu não sou este personagem, então quem sou eu? Eu estou conectado à espiritualidade e é claro que eu não me meti aqui nesta parte da religião, mas a religião é a mesma coisa. Eu antes não era, agora já sou. Espera aí, eu vou lá só um dia só para ver como é que é aquilo. Senti-me tão bem lá. Aqui é o meu lugar. Pronto, já te conectaste, já estás. Não importa se seja bom, ou seja mau, ou seja neutro, o que importa é que tu já te conectaste ao quê? Ao mundo. Viraste-te para fora, tu estás conectado com o mundo. Estás a dar razão ao mundo. Importância ao mundo. Não há maneira de nós vivermos neste mundo sem este tipo de programa. Isto é o software de como funciona o mundo. É claro que isto eu estou a tentar explicar isto à minha maneira. É claro que se tivesse aqui um técnico de informática, de programação, ele explicaria isto de uma maneira totalmente diferente. Coisa que eu não sei explicar. Mesmo que eu perceba um bocadinho de programação e sei mais ou menos como é que as coisas funcionam, né? Agora, tentar explicar isto, não sei. Para isso, tenho o meu amigo Valdeando o Mágico, do VN. Vocês procurem por VN no YouTube, que ele está lá. Para mim, é um dos melhores. É um dos únicos que consegue explicar como é que funciona este metaverso, como é que nós estamos conectados com as coisas. Eu pessoalmente não entendo bem esta parte. A minha parte é mais onde eu tento, de certa forma, descobrir como é que as coisas funcionam desde o meu ponto de vista, desde a minha informação, não é? Daquilo que eu sei, né? E tento ver as coisas à minha maneira. Então eu vejo elas assim. E é a forma mais simples, né? Para aquelas pessoas que não sabem nada disto, para não complicar muito, que isto não é complicado, então qualquer pessoa pode entender o que eu estou aqui a dizer. Agora, a parte mais importante é vocês saberem que vocês são um software. Aqui existe um software, mas é o corpo todo, não é? Temos os chakras, temos o corpo físico, temos o corpo emocional e temos o corpo mental. Agora, imagina todas estas influências, destes corpos, desconectados, vão se conectando aos programas que existem neste mundo. Quais são os programas? Os programas é tudo isso ao qual tu estás conectado. O que eu já falei, os exemplos que eu dei, são os programas que existem neste mundo. Então tu te conectas a eles. Sejam bons ou sejam maus. Tu te conectas e ficas conectado. Eu chamo isso egregores. É claro que se calhar não são egregores, mas não importa. Tu conectas-te e prontos. O teu corpo também faz a mesma conexão. É o que eu digo. Gostastes? Eu gosto muito de comer batatas fritas. O que seja. Sei lá,
pêssegos. Prontos? Tens essa conexão com o pêssego. Cada vez que te apetecer, cada vez que surgir qualquer coisa, um pensamento, vejo uma imagem de um pêssego, vou comer o pêssego, vou comprar pêssegos. Por exemplo, há muitas formas de se conectar aos programas. Vocês pensem para vocês, isto é um vídeo curto, eu também acordei agora e disse assim, vou fazer este vídeo porque já há 5 dias que não me sai isto da cabeça. Esta parte de como funciona este mundo. Então eu vou deixar aqui na internet, no YouTube, o vídeo de como funciona o mundo, como funciona este software, como é que nós estamos virados para fora, porque é que estamos sempre conectados, não importa. A gente, para se desconectar de muitas das vezes a gente já nem sequer consegue se desconectar, porque já estamos conectados. Então é preciso fazer uma ginástica para a gente conseguir se desconectar. Então a gente conecta-se num e depois já estamos conectados no outro. É assim que as coisas funcionam, meus amigos. A não ser que tu vás para o monte e lá no monte já começas a fazer outro tipo de conexões. Vais para as montanhas, sais das cidades e começas-te a conectar com outro tipo de conexões que podem ser melhores, não é? Que é a parte da natureza e prontos. E é assim, meus amigos. Tu estarás em qualquer lugar onde tu estejas, fazendo o que quer que tu estejas a fazer, estarás conectado a algo. Por isso, meus amigos, eu espero que este vídeo curto em termos de informação, porque isto é muita pouca informação, mas eu espero que vocês tenham entendido. É muito fácil de entender. Façam o vosso trabalho, pensem, reflitam durante o dia, porque isto, se vocês não entenderam, durante o dia vocês tentem repetir o que eu estou a dizer aqui, tentem fazer as conexões, não importa, dentro de 2, 3, 4, 5 dias, não importa, ou depois 5 dias vocês largam, possivelmente em um mês, ou o tempo que for preciso, de repente tu despertas. Tu dizes, caralho, agora entendi. É assim que acontece comigo. Isto também começou aqui a incubar, até que no outro dia surgiu e eu digo, caralho, hoje isto já está há 5 dias aqui sempre a massacrar a minha cabeça com este assunto. Bem, vou ter de fazer um vídeo. É o que eu digo. Surge, venho aqui, faço o vídeo mesmo que o meu canal não veja ninguém, mas não importa, a informação está dada. Quem quiser procurar, quem quiser achar, acha. Então, meus amigos, como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.